Cultura, arte, conhecimento, gente louca e perturbada na sua noite chegando. Esse é o Alternativo Sons 1 na Rádio Sons 1 Site Cariri 106.5, a mais popular do Brasil. Hoje, segunda-feira... Desculpa, gente, sem inglês. Desculpa. Hoje, segunda-feira, esta segunda-feira maravilhosa, nem tão fria, nem tão... Vamos chegando pra você. Boa noite, Felipe Zion. Não apareceu. Não está aqui. Pincelando. Eu acho que a gente vai ter, né, muita coisa aí para pensar, para conversar, né, para falar. Temática sugerida por internauta. Eu juro que eu já procurei meu post no Facebook para ver o nome da pessoa que sugeriu, mas não encontrei. Então, se você está nos ouvindo, né, por favor, se manifeste. Diga, fui eu. Levanta o braço aí. Fui eu, João. 9869-4969, que é o WhatsApp aqui da Sonzum. Salve aí no seu contato. WhatsApp, Sonzum, não mandar correntes. 99869-4969. Faz pergunta, pede música, cobra fulano de tal, manda beijo, manda música pra pessoa especial. Fulano de tal, do bairro tal. Ao vivo, aqui na Bigo Live, com os nossos da Bigos. Estamos ao vivo aí? Sim, na minha no meu perfil pessoal mesmo, Adam Xenofonte Brasil. Adam Xenofonte Brasil. No perfil. E eu queria mandar um abraço especial para o Baden Powell, que disse que está ouvindo o programa e está ouvindo o programa Alternativo Sons 1, Baden. Vou só jogar essa realidade da nomenclatura para você. Um grande beijo, Baden Powell, que apresenta o Paulo da Sensei. Não, o Baú da Sons 1, aqui na Rádio Sons 1 Site. Um grande abraço. Hoje, Adam Brasil. O que foi? Qual o tema que esse ouvinte desconhecido, não sabemos quem é ainda, qual o tema que ele sugeriu? Então, João, né, pediram pra gente conversar aqui sobre intolerância alimentar. Mas nós não vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre o céu. Não, vai ser intolerância alimentar. Exatamente. E aí eu fiquei, né, procurando, é óbvio que eu não sou nutricionista, né, que eu não sou infectologista, Pois não sou então, a gente pode já alergista. aqui. Então eu resolvi encontrar, né, quais conexões existem com a mente humana, né? Eu já ia perguntar isso, existe? Existem com nossas emoções, e também qual o impacto de um diagnóstico como esse, né, pode gerar na vida da pessoa. Né? É claro que se a gente olhar ao nosso redor, esses diagnósticos têm crescido, né, têm aparecido, mas eu não sei se tem crescido o número de pessoas intolerantes, sabe? Eu acho que o que tem crescido é a nossa capacidade de diagnóstico, né, a acessibilidade à saúde, né, e a forma que a gente tem se aproximado, né, de querer melhorar a nossa vida. Então acaba que o número de diagnósticos aumentou, não necessariamente porque a doença aumentou, mas talvez porque antes não se tinha nem notícia, né? Exato. E lembrando que quando a gente falar intolerantes no programa de hoje, é intolerância a algum tipo de alimento. Não é você preconceituoso. Não. Hoje não. Hoje, excepcionalmente, não. Se você é intolerante preconceituoso, a gente só chama de idiota. Hoje, intolerante significa mesmo intolerante a algum tipo de alimento. Exatamente. E é importante que a gente comece diferenciando que existem, né, alergias a determinados alimentos, né, e existem intolerâncias, são coisas diferentes. Né? Na alergia, mesmo que você coma pouco, você vai ter uma reação. Né? O seu sistema entende aquilo como algo perigoso, algo arriscado, e aí ele reage. Então, independente da quantidade que você comer, mesmo que você coma pouco, alguma coisa vai ter de reação no seu corpo. Né? E aí a intolerância não. A intolerância, quanto mais você usa aquele determinado alimento que você é intolerante, pior os efeitos vão aparecendo. E não é aquela coisa instantânea, imediata como a alergia, né? Então, por exemplo, quem tem alergia de camarão, né, coloca um camarão na boca, já tem reações, às vezes tem que já ir para o hospital imediatamente, né? Enquanto quem tem intolerância, a mais comum é a lactose, né, ela pode até tomar leite, né? Não vai precisar sair correndo para o hospital, mas vai ter uma série de sintomas que vão aparecendo ao longo do dia ou dos dias, que podem até ser confundidos como algo
normal. Aí talvez um dos grandes A pessoa nem problemas, percebe. exatamente, é dizer, eu tô tendo ânsia de vômito constante, ou eu tô com uma dor abdominal constante, Sinto. e talvez não perceba que é, por exemplo, uma intolerância a algum alimento, né? E que ela faz uso contínuo e fica querendo justificar. Não é porque hoje está muito quente, não, é porque eu comi tal coisa diferente, né? Então acaba que é muito importante essa atenção, né, para o processo de diagnóstico da intolerância alimentar. Então hoje a gente está por aqui falando de intolerância alimentar. Fica por aqui com a gente, daqui agora já tem a primeira música da playlist. Lembrando que eu vou aproveitar para mandar um beijo para a Cristina, que é uma das nossas amigas no Bigo Live, que está ouvindo a gente em Fortaleza. E onde quer, tá me vendo no caso, eu sendo lindo um pouco assanhado. Se você quiser nos ouvir, onde quer que você esteja, nós temos a frequência 106.5 FM em toda a região do Cariri Sul Cearense, mas também temos os aplicativos Radiosnet e Sons no Site Cariri, aí pelo Google Play, pela Play Store, para você baixar e ouvir esse programa maravilhoso, hoje falando sobre intolerância alimentar. Mas agora vamos lá para a primeira música da playlist, que é Feijoada Completa. A gente já começa assim, não vai dar uma azia, não vai dar talvez uma coisa. Então, né, eu fiquei pensando o que a gente que a gente podia trazer de música, né? Então, assim, se foi um desafio conectar com a mente humana, imagina o desafio de escolher as 5 músicas para trazer para o programa, Sim. né? E aí, Ficou faltando uma, de ligar. e aí eu resolvi começar, né, com a música do Chico Buarque, que fala muito sobre comida, obviamente, né? Ele vai falando sobre Pra feijoada. você que esperava uma coisa. Porém, se você reparar, existe um comportamento em torno, Sim. né, da música, né, da comida na música, que é exatamente isso que acontece com a gente, né? A gente nunca come só, assim, poucas vezes a gente come pelo simples fato de nos alimentar, né? Para saciar uma vontade, né? Um desejo fisiológico. Poucas vezes a gente faz isso. A gente come porque tá em grupo, porque a gente tá com os amigos. Exatamente, porque tá com raiva, né? Porque tá frustrado, porque acabou um relacionamento. Então, a gente tem um comportamento social Vai doer bastante. ao redor da comida, né? E então essa música chama a atenção para isso, porque num processo de intolerância é importante também que a gente mude alguns desses comportamentos, desses hábitos, né? Apesar de que, como a gente vai dizer um pouco mais na frente, no caso da intolerância, mudar esses hábitos nos faz bem, né? A gente vai tendo mais energia no dia a dia, vai nos sentindo melhor, mais fortalecido, então acaba nos fazendo bem. A gente gosta de mudar esses hábitos. Mas é só para mostrar como quando a gente fala de alimentação de maneira geral, não somente sobre intolerância, mas que não é só uma questão de mudar aquilo que a gente come, né? Porque fazendo uma dieta, por exemplo, pode ter um impacto nas minhas relações, né? Nos amigos que eu saía para comer determinadas coisas. Isso pode ter um impacto em alguns hábitos que eu tenho no dia a dia, e isso minando aí algumas motivações para a gente permanecer nesse processo de alimentação saudável. Então, essa música abre aí nossa noite, né, chamando a atenção para, inclusive, a cultura brasileira, não somente a cultura brasileira, mas o ser humano como um todo, ele desenvolveu a partir de as revoluções têm muita relação com o que a gente comia, né? Então, há muitos anos atrás nós éramos caçadores-coletores, então a gente coletava o que estava na natureza para a gente comer, ou então a gente caçava. E aí depois a gente mudou todo o nosso comportamento, inclusive a gente fez adaptações no nosso código genético, quando a gente resolveu se fixar e plantar trigo. Fala por você, eu mesmo, tô aqui mesmo. Então acaba que a comida determinou nossos genes. Veja que coisa, né, que coisa interessante. Então acaba que isso vai, né, ter talvez a gente esteja vivendo aí, né, uma nova mudança genética. Eu não sei,
Mas talvez a gente esteja passando por um processo de pressões genéticas aí novamente, onde a gente muda, né? Existem crianças que já nascem sem comer carne, né? Assim, sem gostar de carne. Talvez a gente já esteja nesse processo mais uma vez, né? Dessas transformações genéticas. Eu não sei, a gente só vai saber daqui a alguns anos, quando, né, esse ciclo fechar, a gente puder estudar isso, né? De maneira mais assertiva. Mas você que está em casa já pode fazer o seu bolão. Você acha que isso vai estar passando por mais uma transformação genética? Deve ser meio. Eu fico imaginando assim, imagina já que a música feijoada completa. Imagina, tipo assim, meu bisneto, né, conversando com um amiguinho, dizendo assim, olha só, meu bisavô comia, né, uma comida com porco, com rabo de porco, cabeça de porco, né, assim, eu acho que vai ser uma coisa meio Loucura. Doida pra eles, assim, E né. eles lá tomando, jogando água no comprimido e tomando. Dissolvendo, né, assim, um negócio pra comer. Deve ser meio doido isso. Mas é isso, né? Assim, se a gente olhar para trás, a gente também vai olhar, vai observar um monte de coisa que é meio louco, né? Que nossos ancestrais faziam. Então, é isso, né? O processo de evolução da humanidade mesmo passa por essas mudanças, né? Muito bem. E agora a gente vai para uma feijoada completa. E para eu não esquecer, tá faltando a música Não É Proibido, Marisa Monte. É porque a gente já tinha trazido, né, no programa passado. Coloque como extra aí, né? Usou a carta no momento errado. Porque fazia muito mais sentido aqui. É verdade, coloca aí como extra aí nas... Vai rolar, porque tinha que rolar. Mas agora tem a feijoada completa. Se você tá ouvindo, onde quer que você esteja, tem a opção de mandar comida para nós aqui na Rádio Mensagem. Eu tenho a impressão que vai ser esse tipo de programa que vai dar fome. Então, tá por aqui, ela tá terminando, então não tem problema, pode mandar. E agora tem aqueles alimentos saudáveis, né, e tal. Pode ser, né, pra gente provar, divulgar, né, fazer... Tá tranquilo demais, é só mandar. Vamos lá. Tem playlist agora com feijoada completa, prepara aí a farofa. No oferecimento da Toca do Lampião e do Hostel Cariri. Playlist alternativo. Que já podia mandar. A gente ainda falou aqui, disse que tinha intolerância à lactose também. É bem comum mesmo. Inclusive, a gente vai dar esse dado, mas inclusive há pesquisadores que acreditam que todo ser humano, em alguma fase da vida, vai ter intolerância à lactose. Eu não tenho intolerância. Tu já leu aquelas matérias sobre que o leite da vaca é feito para o bezerro. E depois de uma certa idade, nem o bezerro mais toma. E que nós, seres humanos, continuamos tomando. Então, será que não era para alimentar apenas quando é bebê, criança, e nós continuamos insistindo, tomando? É um dos argumentos que a galera que né, são vegetarianas usam, inclusive, né? Dizer que não há motivo da gente ficar, né, produzindo enzimas e tal para digerir a lactose, né? E pelo simples fato da gente querer beber leite, né? É só por isso mesmo. E a corrente fala sobre isso. E na verdade não se sustenta, não existe, a gente não tem como durante toda a nossa vida produzir, né? A enzima assim pra digerir, né? A pessoa vai morrer daqui a pouco. Cristina, em Fortaleza, baixa o aplicativo que fica ouvindo a gente pela Sons do Cariri. Aqui no Cariri. Meu celular explode já. E eu queria mandar um beijo pra mim, pela inteligência, que acabei de descobrir que eu estava na 3D. Acabei de descobrir. Chegou aos 80%. Agora uma dúvida pro povo que está aí ouvindo a gente. Dá pra ouvir Adam? Porque eu tenho a impressão que dá. Aquele Adam no Brasil. Olá! Ali é uma pessoa que passou para pedir água. Adam Brasil, nosso psicanalista, hoje falando sobre intolerância alimentar. Dá pra ouvir direitinho? Porque é só um capítulo. Respeito do trigo também, né? Do glúten, que já foi tão modificado, tão geneticamente modificado, que talvez seja por isso que esteja causando fome.
Tô lendo um livro agora que fala que a gente não domesticou o trigo, né? Que o trigo nos domesticou. Que quem ficou quieto, parado, né, preso, fomos nós, né? O trigo se espalhou pelo mundo todo. Pois é, no programa passado, né? Colocou ela. Era o que no passado, hein? Era... Essa, né? Aham. Era o que mesmo, Ju? Era o poder do agora. E por que foi essa música? Só uma questão de agora. Na hora, ok. A gente explicou na hora. Era por causa de valorizar as coisas simples da vida. As coisas do dia a dia. Faz todo sentido, João. Felipe botou aqui que tá no ICOL. O que é que ele tá fazendo lá? Não faço ideia. Ele me avisar nesse instante. Mentira. Rapaz, e eu vou ver se eu tenho aqui no meu e-mail, que eu salvei, eu fiz um print da foto da galera que pediu, né, os temas, pra poder justamente, né, falar e tal. E cadê que eu encontrei? Acho que eu encontrei agora. Eu fiz um print da galera que pediu. Ah, aqui achei o nome do ouvinte que pediu. Sim. Esse negócio que o povo tá falando, que agora eu tô olhando, que é o WhatsApp tá bombando os grupos, incluindo o Distrito Federal, deixa eu ver. Pediram pra eu falar dessa história da homoafetividade, Que eles né? que praticam, os psicólogos podem praticar a cura gay. Ele autorizou. 8 horas Mas... atrás. Justiça permite tratar homossexualidade como doença. E aí, vou pedir um Eu atestado? ouvi um feudalismo. Inclusive pediram pra gente falar desse tema hoje, porque é o que tá rolando aí essa semana mesmo. Foi hoje, né? Isso. Só que já vinham, né, discutindo, apresentando, porque até o juiz julgar, né, tem... Justiça autoriza os psicólogos a oferecer tratamento para orientação sexual. Eu acho que o próximo código genético para a transformação é esse. Voltar 15 milhões de anos. Cara, mas isso, mesmo sendo autorizado, vai ficar restrito àquela galera doida que é... Não, mas o problema não é esse. O problema é existir. E o que você ouve aqui, a gente É sim, Alternativo Som 99. O órgão disse que vai recorrer. O Conselho Federal de Psicologia vai recorrer. Esse é o homem que recorre, é a questão do cérebro. No prato com sanduíches, tapiocas, caldos, hambúrgueres, petiscos, sobremesas, sucos, shakes, cerveja gelada e muito mais. É a Toca do Lampião. E só tem essa, viu? Aberto diariamente, a partir das 18 horas. Na Rua Nossa Senhora de Fátima, 333, Ladeira da Integração, no Crato. Pedimos para entrega pelo WhatsApp 99370 8040. Gostava. Tem não. Eu tô achando que eu vou nessa promoção Tá preparado para mais Que é uma esse? parada? Aquela próximo casa sábado. Próximo, esse sábado. Dia 23. Mentira, eu vou pular e tu fica de olho. Exato, vai fim de semana. Eita, se lascou. Aí tem guardião, monitoramento do... Só toca isso, na verdade. O programa é alternativo, então a gente não toca voz, nada. Não faz isso, João. Deixa o pessoal pedir. Não pode ter. Brisa solucionou. Mas
Mas só toca rock, pop. Eu já disse que isso é muito relativo. Quem julga o que é. Eu julgo, estou apresentando um programa de Quem julga o que é alternativo? Eu escolhi esse pop ou não. Telefone 3521-4291 e em Juazeiro do Norte. Telefone 3587-4079. Então, o pessoal entrou em contato comigo hoje. Aí disse assim, também tá fazendo a gente tá fazendo um vídeo, um curtazinho, com a opinião de alguns profissionais, né? Psicólogo, psicanalista e tal, sobre um tema pra gente poder expor para acadêmicos de várias áreas, história, tal. Eu falei, tá bom, qual é o tema? E aí, assim, aí você tem 2 minutos, um vídeo, grava um vídeo de 2 minutos, né? Aí eu pensei que era um tema tipo assim, né? Bem tranquila, aí eu falo, o tempo, a percepção sobre o tempo. Eu falei, que lascou? E a minha percepção sobre o tempo e a percepção da psicanálise sobre o tempo. Não deve nem ter de verdade pra você começar. Aí eu falei, obrigado, né? 2 minutos. A menina disse, não, pode ser uns 4 minutos assim. Eu falei, ok, obrigado. Em 2 minutos, quem concepção de tempo é 2 minutos, falta 1 minuto e 35 segundos. Rádio Som Cariri. Som. Cadê o nome? Eu não tive nem coragem de perguntar o prazo, quanto tempo ela me dá pra eu gravar, pra mandar. Dá pra ouvir, vários aplicativos aí que você consegue ouvir. Não gravou? Ainda não, porque eu vou perguntar o prazo, assim, eu tenho até quando pra eu poder. Qual é o tempo que me dão pra gravar esse pedacinho? Somos do Cariri, pode baixar lá. Já não está disciplinas obrigatórias e também pode escolher com o que desejam aprender e fazer. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. As lojas TIC e Tecidos e Companhia têm o prazer de apresentar nosso novo cartão próprio. Um cartão cheio de vantagens, feito exclusivamente para você. Solicite já o seu, além de parcelar suas compras em até 10 vezes sem entrada e sem juros. E aquela live de Humberto lá na TIC, tu viu? Cartão TIC. Tá super comentado, né? Tá super visualizado lá mesmo. Parcelamento. Vale, olha, um pouco não. Alternativo é diferente. É Alternativo Som Zoom. Alternativo, estamos de volta, dê um super grito no seu ouvido, onde quer que você esteja. Estamos de volta pela 106.5 FM, a Rádio Sons no site Cariri, a mais popular do Brasil. Hoje com o Adamo Brasil. Deu uma respirada no microfone, filho. Eu peguei essa. Hoje com o Adamo Brasil, segunda-feira, claro que é dia de Adamo Brasil. E hoje estamos conversando sobre intolerância alimentar. Mas antes, deixa eu mandar um alô super massa pro DJ Irã, que tá sempre ouvindo a gente, pra Ana Lúcia e pro Vitório, pedindo pra tocar Dextape. Óbvio que vai tocar, que é um dos parceiros nossos, daqui a pouquinho. Mas antes, voltamos para conversar com Adamo Brasil sobre intolerância alimentar. E vamos revisar. Se liga aí, que é a hora da revisão. Lembra? Desenterrei, amigo. Revisando o que é alergia e o que é intolerância. Uma experiência mesmo pessoal minha, que eu acho que eu tenho intolerância, pelo que eu aprendi já. Sushi. Eu já percebi que quando eu como coisa de 50, 60 peças de sushi, eu passo um pouco mal. É uma intolerância? Pergunta minha. Veja, João, pode ser, né? Pode sempre, ser, sempre, acontecer. cara. 50, 60 eu passo mal, é sério. Então, veja, se a questão da intolerância é mais difícil você diagnosticar, porque você tem que sair selecionando, né? Existem sintomas, né? Assim, básicos, tipo diarreia, ou o contrário, prisão de ventre, né? Aquela famosa barriga inchada, gases, enjoo, né? Então cólica intestinal, vômito. Então são sintomas que vão aparecendo. Agora, entende que para que a gente configure como intolerância, isso tem que ter uma certa recorrência, né? Porque se você é intolerante à lactose, que é algo que está acontecendo muito,
né? E aí você é difícil até você selecionar o que tem leite e o que não tem, né? Então, hoje em dia, Por muita... mais que seja definido por lei que tem que ter tudo escritinho lá na embalagem, é numa letra menos 3 a fonte, então você é difícil saber. E outras, às vezes a gente nem se preocupa com isso, né? Assim, a gente Porque vai... não parece que vai ter. E também porque a gente vai, por exemplo, às vezes a gente nem conecta, é o que eu estava dizendo no começo, né? A gente tá vomitando, a gente já pensa assim, é uma virose, não é porque tá quente demais, não, é porque eu comi alguma coisa que faz mal, que me fez mal, mas como se fosse uma coisa pontual, assim, uma coisa que estava estragada, ou enfim, né? E aí quando você vai percebendo que está mais recorrente, agora, de novo, os sintomas vão variar de acordo com a quantidade que você ingere e com o nível de intolerância, né? Porque existem níveis diferentes, né? Então você pode começar com uma dorzinha, uma cólicazinha, né? Pequenininha, e com o tempo isso é agravando. Inclusive, João, a gente estava comentando no intervalo, há pesquisas que dizem que todos nós, seres humanos, em algum momento da nossa vida, vamos desenvolver intolerância à lactose, né? Porque a lactose precisa de uma enzima para ser digerida e a gente não precisa produzir essa enzima. A gente produz para digerir a lactose, né? Então, em algum momento, a gente vai ter deficiência, mesmo nem que seja na vida já, né? A gente já é idoso, em algum momento a gente vai desenvolver essa intolerância. Isso um grupo, né, de cientistas que acreditam, né? E isso tem um impacto na nossa vida, porque é aquilo que a gente estava falando, né? A gente às vezes tem comportamentos que a gente não sabe que podem estar associados à nossa alimentação. Por exemplo, a intolerância, ela pode me tornar uma pessoa mais irritado, né? Porque eu não estou conseguindo, meu corpo tá reagindo à alimentação, eu não estou conseguindo ter energia o suficiente, eu posso ser uma pessoa, ficar mais lento, né? Fazer as coisas com maior dificuldade, né? Com menos energia, mais irritado. Pensou que era uma preguiça? Talvez não seja. Exatamente, talvez não seja, né? Ou talvez seja também. Mas acaba que... Então, esse impacto... quando a gente começa a mudar e tirar as coisas da nossa alimentação, tudo isso fica ótimo. Ou acrescentar, no caso. Ou acrescentar. Ao contrário, por exemplo, de quem tem diabetes ou quem tem hipertensão, que o médico diz assim, você tem que cortar doce, você tem que diminuir o sal. Né? Então, esse hábito, o impacto da mudança desse hábito é maior. Porque assim, a pessoa gostava de comer doce, tem que cortar. A pessoa gostava de comer muito sal, tem que diminuir. Né? Às vezes até cortar também. E no caso, a luta, entre aspas, né, das emoções é justamente o como cortar, né, o que fazer, como decidir e tal. Já no caso da intolerância, quanto mais você vai ajustando tua alimentação e evitando aquela substância que você é intolerante, melhor você vai se sentindo. Né? Você vai se sentindo mais forte, mais né, tranquilo, sua mente vai ficando mais clara, né? Então, melhor você vai se sentindo. Através da alimentação. Exatamente. Só uma coisa, João, antes que eu esqueça, né? Quem sugeriu esse tema foi o Getúlio Rodrigues. Tem nome, rosto, né? Encontrei ele aqui, não sei. Encontrei ele aqui o perfil, né, no Facebook, então só, né, fazer jus aí a quem sugeriu o tema da noite. Isso. Getúlio, pois um abraço, Getúlio. É o seu tema, sim. A gente não sabia que era você, mas tá aí agora. Eu vou aproveitar que o celular vai já explodir aqui, mandar um abraço para a Maria, que está assistindo a gente, onde quer que ela esteja, me vendo assanhado como estou, pela Bigo Live. Um abraço, Maria, um grande beijo. Mandamos Eu Te Amo também. Um super beijo. Vamos agora para a segunda música desta playlist intolerante a alguns alimentos, com Titãs falando de comida. Sério, pessoal, a gente está aceitando mimos comestíveis. É só mandar pra cá, tá tranquilo. Titãs, eu vou perguntar, por que essa música? Porque ele começa, né, a letra começa com aquela ideia de que a gente não quer só comida, né,
diversão e arte, né? Tem outra palavra também na letra. Bebida. Então, a ideia dessa música, quando eu escolhi ela, João, é a gente mostrar que, como a gente já começou a discutir na primeira música, que o nosso processo de alimentação ele está muito relacionado com outras áreas nossas também. Está relacionado com escolha de prazer, com escolha de punição também, inclusive, que curiosamente, viu, João, se ainda não cerebral, neurológica que é ativada quando nós sentimos prazer, é a mesma área que é ativada quando nós sentimos uma punição, né? Então, veja que estranho, né? De prazer e dor são áreas semelhantes, né? do nosso sistema límbico que entra em ação. Então, o que acontece é que na escolha dessa música, quando a gente trouxe, é que a gente conseguisse discutir um pouco, abrir um pouco os olhos das pessoas para entender que esse processo de nos alimentar para saciar, que teoricamente, né, a gente vive, é falso. Que a própria escolha dos alimentos já passa por um processo de cultura, né? Então, por exemplo, todo mundo tomou mingau porque é a cultura do brasileiro fazer mingau para as crianças, né? E mingau é algo extremamente pouco nutritivo e que dá uma saciedade rápida. Então, você está com fome, aí te coloca uma massa que é pouco nutritiva, aí você fica com a sensação, né, que está inchado, assim, de ufa, né, minha fome passou, mas é pouco nutritivo. Então, daqui a pouco, seu organismo está de novo, opa, eu quero comer. Né? Só que, como é uma massa, ainda não foi digerida, assim, ainda não saiu do seu organismo. Né? Então, é meio doido o que a gente faz com nossas crianças, dando mingau para elas. Né? E acaba que é uma alternativa alimentar muito, muito frequente. Na verdade, eu desconheço uma criança que tenha tomado mingau. Não tenha tomado mingau. Minha filha tomou mingau, né? Então, por pouco tempo, mas tomou. Por pouco tempo, mas tomou. Eu não vou mentir, né? Não vou esconder. Então, acaba que é só assim, né? Uma defesa. Eu não sabia disso na época. Mas provavelmente ela também tomaria o mingau mesmo eu sabendo, porque acaba que é o que tem pra dar. E é um processo muito natural, assim, né? Por exemplo, se você não dá mingau para seus filhos, o povo ao redor, principalmente os familiares, né, vai matar a pessoa de fome, né? Assim, são pais irresponsáveis, vão matar a criança de fome, né? Tem essa coisa de assim, tem que fazer o que a sociedade faz, sim, né? Senão a sociedade se rebela. Tomam a criança de você, ligam pro conselho. Quando olha pra janela, tá lá o povo com tocha. A denúncia, qual a denúncia? É porque não faz mingau pra criança, né? Quando tem outras coisas, batitinha, esponja, pedra. Mas, enfim. Então, a ideia dessa música é provocar. Inclusive, eu fiquei pensando assim, como tratar de assuntos polêmicos associados à comida, né? E aí eu vejo, por exemplo, a loucura que os seres humanos fazem. Assim, eu fico nos bastidores só observando, com o olhar da psicanálise, né? O que aconteceu recentemente com o Santander. Né? Então, se abre as portas para uma manifestação artística e aí as pessoas fazem a leitura que querem, né? Assim, dizer, isso é pedofilia, isso é zoofilia e tal, e começam a criticar, fechar as contas, né? Deixa eu só interromper aqui a programação normal para dizer que o Elton Silva, por favor, pare de me perturbar, e ou eu apresento ou eu olho a sua mensagem. Tá bom, meu filho. Então, quando eu puder, eu vou lá e respondo. Beijo, abraço. Vamos lá, voltando ao Brasil. Santander. Então, a ideia é que, às vezes, a gente não percebe que essa reação, tanto a reação de querer tirar, de fechar a exposição, como também de lutar, de querer mantê-la aberta, isso são pulsões da nossa mente que a gente está longe de entendê-las. Então a gente sai só agindo, postando coisa na internet. E às vezes, na mesma casa, você tem os dois grupos de pessoas. Sim. Então, vale muito mais a pena a gente se perguntar assim, de onde vem esse comportamento? Né? Por que me incomoda tanto o fato de alguém pintar um quadro
com alguma coisa que eu posso fazer uma leitura como incentiva a isso, né? E aí, por que eu estou dizendo isso no programa que é de alimentação? Porque é isso que a gente procura entender. Assim, o que é que eu como e por que é que eu como o que eu como? O que me levou a comer as coisas que eu como hoje, né? E o que me faz evitar as comidas que eu como, né? Então, no Brasil, por exemplo, nós somos um dos únicos seres humanos na Terra a comer abacate com açúcar, né? Todos os outros países, abacate é algo que é salgado, né? Que se come com comidas salgadas, né? Então, acaba que a gente observa que isso tudo, né, tá muito, por incrível que pareça, tá muito associado à mente humana, né? As escolhas que nós fizemos para a nossa alimentação partem da nossa mente. Isso eu falo como seres humanos de maneira geral, né? Então, se a gente está intolerante agora, é fruto de escolhas que a gente fez, né? E que a gente continua fazendo para forçar a barra para nossa alimentação, né? Seguir um caminho que talvez não seja o caminho mais natural, né? Então, a gente bota as coisas em lata, bota conservante, bota, né, corante, e aí, por exemplo, apesar da intolerância à lactose ser muito intensa, mas outra intolerância que vem surgindo muito fortemente são os corantes, né? Então, como é que você vai separar uma intolerância a corante? Assim, como é que você vai descobrir isso, né? Você tem que tirar todos os alimentos que têm corante para poder testar isso na sua vida. Então, é algo bem, bem desafiante aí para gente conseguir. Acaba que falar de intolerância é falar do ser humano como um todo, e aí vem essa música, né, como um alerta, né, para a gente perceber esses detalhes também, e não somente pensar que ao falar de comida a gente vai falar só daquilo que a gente coloca na nossa barriga, na nossa boca e mastiga, né? Mas o porquê também. Exatamente. Então vamos lá, a segunda música da playlist, que é comida, ironicamente. No oferecimento de Toca do Lampião e Rocha, o Cariri, a gente volta daqui a pouquinho. Playlist alternativo. E aí, descobriu o que o Elton queria? Se tem uma coisa que eu odeio é quem fica perturbando no WhatsApp. Eu fico furioso. Aí tu Eu mando atendeu. 1 milhão de mensagens. Se eu não respondi, é porque eu não posso ou porque eu não quero. Então a sua quantidade de mensagens não vai mudar nada sobre isso. Na verdade, eu tenho a tendência a demorar mais quando eu vejo esse tipo de coisa. Nesse caso, por exemplo, eu tô olhando a música. No caso anterior, eu tava olhando o Beagle, né? Em vez de olhar as mensagens. Não, mas eu não ia, era pra ouvir o áudio. Eu não ia ouvir o áudio dentro do programa. Era pra ouvir o áudio. É óbvio que eu tinha que sair do ao vivo pra ouvir o áudio. E aí, deu pra ouvir agora? Agora eu vou, talvez.
começar? A gente pode chamar Juninho de Juninho ao vivo. Nem ela pode fora do ao vivo, né? É porque eu até tento, sabe? Mas não sai. Ainda não. Eu até tô mas parece que eu não tô chamando a mesma pessoa. Eu até me esforço. Mas você está chamando outra pessoa, Peter. Quem, Juninho? Mas tu é Júnior, não? É? Tem. Ah, pois é. Não, tô dizendo que tem Júnior no nome dele. É, cara. Eu não sei se o pior é Juninho ou Joãozinho, né? Que permeia todas as piadas. Eu preferiria Joãozinho. Joãozinho, não sei o que ele menos feio, sei. Era quem sabe mais Eu a acho gente que vai é chamar menos feio, de Joãozinho desde o início. Joãozinho. E tu decidiu o nome do autor do livro? João, exclamação? Ou João, interrogação? E aí, tu podia usar João Júnior, né? Podia ser interrogação. Podia ser interrogação igual ao espanhol, né não? De cabeça pra baixo no começo. Tu tem a outra música? Eu vou olhar aqui. Tem no YouTube, viu? Se precisar baixar. Tá ao vivo ainda ou tá cortando? Tá ao vivo ainda. Quer que corte? Não, eu tô passando. É interessante, a galera veio me perguntar por que eu tinha parado a live na outra semana. Eu falei, não parei não, só renovei. Fechei e abri de novo. Esse evento Eu acho que eu tenho. Pera. da Casa Ninho, tu vai participar? Não. Mas não porque é dos grupos. É na casa minha. Ah, entendi. Quem é que tá coordenando lá? É Joaquina ou não? Eu vou ser bem sincero. Porque Que eu vejo muita postagem de Rita, né? Inclusive quem me marcou nesse foi Rita. E Joaquina. eu não conheço já. Aí vai ter peça na Refesa, né? Também. A abertura é na Refesa. É. E o resto é na Casa Ninho, né? A gente ficou... Colocamos um pouco aí. É essa que tá tocando agora? Pra ver se é a próxima.
Não, vi não. Não tá chegando aí a frase. Não. Pera, Se eu ouvir a música. eu vou começar a novo. É essa aqui. É. Tu não colocou aqui, não. Colocou não. Tu tá ficando doido. Eu coloquei. Colocou não. Eu baixei. Sim, tu colocou aí, mas não colocou no. Tu não colocou aqui pra eu ouvir, entendeu? Tu não liberou. Eu coloquei, ambiente. não. Alternativo Som Zoom. Tô te dizendo, João, tu não colocou. Eu coloquei isso. Não, obrigado. A intolerância. Aí foi gravado, né? Que foi, João Will? Esqueci de falar aqui. Eu que sou intolerante. Eu acho ótimo quando isso acontece. Que acabam os comerciais promocionais. Só que todos eram num bloco só. Aí eu fico com um bloco de 4 minutos e com um de 30 segundos. Eu acho maravilhoso. Tem os seguintes apoios. Que a gente não consegue preparar.
Não tem como. Se preparar, porque eu tenho, na minha cabeça, são iguais os blocos. Mas não é, né? Não é muito complexo não fazer o programa assim. Assim, né? Porque o convidado vai falando, né? Aí o bloco vai diminuindo. Tem algum outro programa assim, não, né, João? Do convidado trazer música e tal, não, né? Se existe, ou foi copy, ou foi criado paralelamente, porque às vezes isso acontece. Mas aí não se estudou sobre. A ideia foi realmente essa. Legal, né? A ideia. Aí a próxima ideia, qual o próximo programa? Tu tá sabendo que o Humberto me botou como mediador de um programa no sábado do Destaque? Não, mas eu imaginei, na verdade. Mas é possível. Eu tava sabendo desse programa, né? Sabia que era muito. Mas não me surpreende. Eu também não me surpreendi não. É verdade. Alternativo Sons de volta aqui na 106.5, a rádio mais popular do Brasil, Sons no Site, Cariri. E deixa eu mandar aqui um outro abraço, eles pediram outros, então eu vou mandar um alô para Ana Lúcia e o Vitório, que são respectivamente a esposa e o filho do DJ Irã. Então um grande abraço para eles e um abraço também para o meu cirurgião bucomaxilofacial, porque se hoje eu mastigo e sorrio e consigo falar palavras como bucomaxilofacial, é graças a ele que retirou meus sisos, Dr. Edgar Mata, que você pode procurá-lo também para bichectomia, que é a redução das bochechas, também para cirurgia ortognática, cirurgia de trauma ou fratura de face e outras patologias orais. O Dr. Edgar tem na Clínica Cori, na rua Rodolfo Teófilo, número 91, do Centro do Crato. E o telefone é o 999680400, 999680400. Voltamos agora, enfim, com a Alternativo Somos Um de Vez. Hoje falando de intolerância. No Brasil tem intolerância com gente idiota. Isso é o... Não é assim. Intolerância alimentar. No Brasil. A mais comum é a de leite, né? E atualmente também do leite, glúten, não, né? lactose. Da lactose, é. E atualmente do glúten, né, João? Que inclusive houve, né, regulação da Anvisa, né, para notificar, né, que o alimento tem glúten, sinalizar de uma maneira mais clara, né, os alimentos sem glúten e tal, porque nesse caso, como a gente falava antes, assim, o paciente que tem intolerância à lactose, ele pode tomar leite, né? É ideal que ele vá substituindo a alimentação, né? Mas ele não é proibido de tomar leite. Ele pode, de repente, em situações específicas, ele pode comer um bolo com leite, né? Assim, e ter pouca reação ou quase nenhuma, né? O que ele não pode é ficar fazendo uso constante, porque isso vai debilitando, né, o sistema dele. Mas ele não é proibido, como no caso da alergia, né? Que realmente a pessoa é proibida, não pode nem chegar perto. E aí, no caso do glúten, é a única exceção que a gente, a ciência coloca como algo que realmente quem é intolerante ao glúten, recomenda-se que remova completamente, né? Trate o glúten, quem foi intolerante a glúten, como se fosse alérgico a glúten. Tire completamente. Por quê? Se você é intolerante a glúten e continua insistindo em se alimentar com glúten, você não vai ter somente os sintomas que a gente falou, né? De diarreia, dor de barriga, de dores abdominais e tal e tal. Você também pode desenvolver, né, um câncer de intestino. Porque Caramba. você vai... Eu não esperava, não, nem porque você vai debilitando o seu organismo, Sim. né? Se é intolerante e tal, seu organismo vai sendo debilitado. Então, realmente, algumas pessoas ficam assim,
E como é que eu descubro, né, que eu sou intolerante a isso? É realmente, Comendo. por incrível que pareça, é tentativa e erro, sabe? O médico vai remover, né, aquilo que ele acha que é, e se você melhorar, Vai testar. massa. Mas se você não melhorar, ok, tem que Talvez remover era outra aquilo, coisa. né? E aí isso Pode vai... morrer? Pode, mas se sair na rua também pode. Então, Tem um teste, né? Tem um exame, né, que dá para você ter noção minimamente do que pode ser, né? Mas assim, você vai E você realmente... pode fazer no Facebook, dependendo do assunto. Não, é exame de sangue e tal. E tem também, né, algo que eu acho super legal, que tem tudo a ver com o comportamento humano, que é... Alguns médicos recomendam que o paciente faça um diário do que comeu Olha, e como se sentiu. Pra saber, né? Para poder, né, criar assim, uma ideia clínica, né, do que em uma semana ou em um mês você teve as, né, crises ou inclusive o que você comeu, né? Talvez seja difícil fazer a ligação de psicanálise barra hipnose na intolerância alimentar, por motivos de é meu corpo. Mas talvez faça muito sentido quando eu sei o que é que eu sou intolerante, para me ajudar a evitar aquilo. Principalmente se eu gosto bastante daquilo que eu tenho que evitar. Pois é, João, mas é como eu estava falando, assim, quando o Getúlio sugeriu, ele até sugeriu que a gente falasse justamente do impacto, né, que uma mudança dessa poderia causar. Mas o que eu tenho visto em alguns pacientes, inclusive pesquisando mesmo, né, a gente percebe que quando você começa a remover aquilo que você é intolerante, a tua vida fica tão melhor, né? O teu corpo reage tão bem, tão melhor. Imagina, né? Pessoas que vivem ciclos de prisão de ventre e de diarreia, porque tem pessoas que passam dias, né, com o intestino preso e aí quando vão ao banheiro tem diarreia. Vem o mundo todo de novo. Então, imagina você que conviveu anos com isso, né, pelo fato de ter deixado de comer uma coisa, mesmo que você goste, mas que te dá, né, um funcionamento mais regular do teu intestino. Né? Então, é uma troca que vale a pena, que a pessoa se sente bem, realmente, sente com energia, né? Assim, poxa, acordei o dia bem, né? Tô legal, meu corpo está reagindo no ritmo que eu gostaria que ele reagisse, né? E uma mudança na minha vida que foi evitar tal alimento. Assim, é uma mudança, é complicado fazer isso? Exige esforço, exige determinação, né? Claro, exige. Tudo, né? Mas eu acho que, assim, que isso pode ser mais fácil, né? Você evitar uma alimentação, uma comida específica, do que você ir para uma cirurgia, né? E fazer tratamento, enfim, né? Tomar laxante com o intestino preso. Então, acaba E depois que... algo para parar. Exatamente. Então, acaba que realmente é uma troca, um custo-benefício muito, muito válido, assim, né? Quando você começa a ver a resposta do seu organismo melhor quando você está se alimentando bem. Agora, imagina, João, assim, eu quero chamar muita atenção para isso, porque imagina a quantidade de pessoas que passam anos, né? E às vezes até entram num processo depressivo, assim, dizer, mas eu não tenho saco, a vida é preta e branca, eu não tenho força, né? Eu até quero fazer as coisas, até me vem uma ideia para fazer as coisas, né? Me vem assim uns pensamentos legais para a vida, mas não dá vontade de levantar da cama e fazer as coisas, né? Claro, eu não estou dizendo que todo processo depressivo começa assim. Mas eu estou dizendo que esse processo pode ter se instalado com a questão fisiológica, o organismo não está reagindo bem. E isso pode ser um processo de alimentação mal feito. Pode ser uma intolerância a alguma coisa, ou qualquer outra coisa, né? Obviamente. Pode ser uma depressão, sim, também, instalado por questões puramente emocionais. Mas o que eu estou abrindo os olhos dos ouvintes é que, mesmo eu sendo um profissional da área mental, a gente não pode descartar o impacto que o corpo tem sobre a nossa mente. Né? Então, a gente pode estar dormindo mal por conta da nossa alimentação. Sim. A gente pode estar, né, fazendo uso de alimentos que sejam estimulantes de determinados funcionamentos físicos, fisiológicos, que podem nos
nos afetar emocionalmente, né? O caminho inverso que eu estou sugerindo. Em vez da mente afetar o corpo está afetando as emoções, né? E tudo influencia. O alimento, o horário que você está comendo aquele determinado alimento, a quantidade de uma vez, só uma vez no dia, enfim. Tudo isso influencia, mas, lembrando minhas crianças, que não é só sair também cortando alimentos aleatoriamente da sua rotina que vai fazer dar certo, não. É verdade. Existem profissionais que estudam para isso e a solução é recorrer a eles. Isso, inclusive, como é que a gente tem uma carência de médicos Amor. especialistas na região, a gente tem alguns infectologistas que podem ajudar, né, mas não são os profissionais mais indicados. E o que eu digo muito ao meu paciente é assim, o médico é médico, óbvio que quanto mais especializado ele sendo, melhor. Mas o médico, ele deve, assim, ele minimamente na graduação dele, ele estudou várias áreas, né? Então, eu prefiro que a pessoa, que o paciente se sinta confortável e confie na opinião de um médico específico, que ele já conhece, Sim. já visita, do que às vezes sair procurando somente a especialidade. Entenda assim, dizer, Aleatoriamente. eu vou lá para Recife procurar um médico especialista na área para saber se eu tenho a intolerância, né? E aí chega lá e você não tem uma boa sintonia com o médico, não se dá bem com o médico, e aí você vai dizer, não, ele está errado, né? Ou não, eu não vou adotar o que ele me sugeriu fazer porque eu não me dei bem com ele. Então, eu recomendo que na suspeita de algo assim, procure seu médico já de confiança. Então, tem mulheres que já confiam muito no ginecologista, né? Tem homens que confiam muito em clínicos gerais, ou até mesmo, né, em urologista, enfim. Então acaba que procura um médico que você já confia, que já entende teu histórico, né? Que você já se consulta há algum Sim. tempo. E ele vai perceber assim, ó, isso é uma reclamação atual, não é uma reclamação antiga. Né? Então, ou é uma reclamação antiga, né? Ou seja, há tantos anos você já se reclamava disso. Então, às vezes, esse acompanhamento contínuo vale mais, às vezes, né, do que a própria especialização, né? Fora que sendo um médico que você confia e preocupado com você, em teoria, ele vai poder lhe dizer se não souber aquilo. Isso. E ele também vai indicar. procurar, né? E ele até vai procurar também, por exemplo, já que a gente é carente dessas áreas específicas, né, para alergias e intolerância, ele vai pesquisar, né? Ele vai procurar, né? Ele vai buscar entender para te ajudar, né? Muito bem, let's go agora para a terceira música da playlist, que é da infância. Isso é uma música que eu tive contato, né, Na infância. Não. Uma banda que vendeu alguns CDs aqui, inclusive um dos músicos morou, né, um período no Crato, não sei se ainda está morando. E eu acho que só gravaram esse disco mesmo, né? É um braço aí um dos músicos saiu do Cordel, né, de Fogo Encantado. E aí montou essa banda. Então, como eu já ouvia Cordel, eu acabei, né, embarcando. E é um disco muito legal de se ouvir, né? E hoje a gente acordou ouvindo esse disco. E eu achei que tinha super relação, né, com o que a gente estava discutindo aqui. Então, a ideia é uma música bem legal de se ouvir. A própria melodia foi uma das coisas que me incentivou a trazer. A banda é Os Sertões. Isso, eu não falei não, desculpem. Nem Os Sertões. E a ideia é que a gente precisa, né, para que a gente faça uma alteração dessa de alimento na nossa vida, a gente precisa de algumas coisas, planejar mesmo essa alteração, né? Entender que não é uma coisa que a gente vai, né, mudar hoje e não é um remédio que a gente toma por um período e depois deixa de tomar, né? É uma coisa que a gente precisa planejar a médio e longo prazo, né? E acaba que essa música ela vai lembrando de coisas que a gente tinha acesso rapidamente na nossa infância, né?
e que não tinha muito essa coisa, assim, Você veja, hoje tem crianças já intolerantes, né, que já precisam cuidar da alimentação. Enquanto antigamente, principalmente eu que fui criado na infância, nas férias no sítio, né, a única restrição que a gente tinha era não comer as frutas quentes, né, só. Assim, porque ficava doente, né, gripado, alguma coisa do tipo. Né? Inclusive tem gente que... sal, jogava que insiste em dizer que fruta quente dá asma, né? Assim, é impressionante. A galera fala que, né, hoje eu tenho asma, tem gente que diz, né, assim, eu não tenho asma, né? Mas tem gente que diz, eu tenho asma porque quando eu era criança eu comia uma fruta quente. Tem essa crença, né? Então, essa coisa da cultura, como a gente falou no começo, né? Então acaba que... e não brigue com a pessoa não, viu? Porque nenhuma ciência vai fazer ela mudar de opinião. E é engraçado porque... Tem prova que não é? É isso que eu ia dizer, né? É engraçado porque é igual placebo, né? Assim, acontece, é real. Então eu não estou fazendo julgamento de valor, não estou dizendo que a pessoa está errada, né? Talvez ela esteja certa de que fruta quente deu asma mesmo nela, né? Mas também não é um padrão, né? Não é que todo mundo que comeu fruta quente na infância teve asma, né? Então, já que não é um padrão, a ciência não pode tratar como algo científico, né? Porque não houve um modelo. Então essa música fica aí como presente para a gente pensar nessas restrições que a gente vive na época moderna, né? Na era moderna. E vai diretamente para você que comeu fruta quente, né? Não está com asma. Da Toca do Lampião e do Hostel Cariri, alternativo, Sons 1. Não sabia não dessa. Eu tinha escutado falar. Não, tem uma tia que... E qual é a ligação, meu Deus? Da Não fruta sei, quente? mas o pessoal tem essa ideia. É porque quando bate no estômago, Dor de passa, é porque garganta, passa pelo pulmão. E fica com secreção e câncer. Beleza, vai dar asma. Passa assim. Passa, é sério. Eu lembra? A gente comia muita cajara, não? Cajaré. Mas batendo, Quente quebrando, não. quebrando, Sal. botando sal. Era um negócio real. Cajaré não verde com sal. Eu amava. A gente comia oliveira lá no sítio. Ele tem É. só uma questão de padrão de vida. Não, a gente comia também umbu. Lá não tem. Não é característica. Lá não tem. Comia umbu, comia... É tipo cajara. Cajara. Maior. E mais doce. Lá não tem. Mas a gente comia oliveira de ficar com o dente... Não tem quando fica... Sim. Tinha acerola também no sítio. Mas a gente Manga. comia muita cajarana verde, ficava pensando que os dentes estavam bem mole. É, Bem... Manga também. Devia fazer bem aquilo. Jogava o bicho na Caju. passava o sal assim. E era no meio da terra, né? Da poeira. Ninguém lavava a fruta nem nada. Tirava da árvore e comia. Aí passei mal de porque tava quente. Não era assim. Não, tava quente. Não foi o gafanhoto, né? Que passou lá e deixou alguma coisa na fruta. Tava quente. Ó, uma coisa doida que nós seres humanos fazemos, ó. A gente tem nojo de barata e de mosca, né? Assim, quando a mosca pousa numa comida, né? E de formiga a gente não tem, né? Se você vê uma formiga... Aí você pega a formiga e come, né? Tipo assim, não é só uma formiga, pode beber água com formiga. Mas é porque Entendeu? o rato. Agora barato, com uma mosca ninguém diz assim, tipo, pode beber. Não é porque a barata e a mosca andam em cantos mais sujos. Não, a formiga não é formiga. Se tiver um cocô, a mosca vai Mas lá, é pousa no porque- cocô e sai. Eu nunca vi formiga e cocô. Porque Quando a gente, ó, quando quando você vai fazer teste se o hospital tá limpo o suficiente, né? Você não sai catando a mosca do hospital pra testar, você cata a formiga. Você sabe se o ambiente tá limpo analisando as formigas. Aí você vê como é drástico o negócio. esqueci até o que eu ia dizer.
E eu soube que teve uma saga de um rato, foi semana passada? Eu vi no Twitter. Eu vi no Twitter. Juliane. Foi bem louco. Bem louco. Que foi tu que jogou baigol no rato? Inteira atrás do rato. Não, não é jogar no rato, era pra evitar que ele passasse. Imaginei logo. 2 horas da manhã a pessoa derrubando a casa. Diz ela que o rato morreu dentro. Eu vi no Twitter. Como você pensa que o rato morreu? Você só jogar essa música. Ele morreu do nada assim, ele é. Não, pai. Olha como se parece. É legal. Eu boto a 4 é assim. Pode ser. Apesar de que já tá. Vai dar tempo. A gente mata os camundongos lá, deslocando a coluna cervical. A gente fez assim também. Me deu uma coluna no braço. E você trabalha com pesquisa mesmo? Faz teste com camundongo. Alternativo. Não é legal. Legal. É muito interessante. E assim, como é que a sua vida tomou assim? Joga assim. Que administração tem que trazer? Foi. Antes de fazer administração, eu queria fazer psicologia, até que eu descobri que. Ah, sim, agora, pronto. Não, mas aí calma, até que eu descobri que existe a abordagem da psicologia que você. Que você aconselha, né? Inclusive tem disciplinas de aconselhamento. Aí eu não gosto muito, não acho muito legal. Eu acho que, mesmo que eu seja profissional, que eu treine pra isso, mas eu sempre vou estar envolvido com minha história pra te dar um conselho, sabe? Não sei muito como. Mesmo que eu estude e esforce pra isso, é inevitável. Aí eu meio que desinventei já, antes mesmo de fazer vestibular e tal. Aí, tipo assim, vou fazer outra coisa da vida, fazer administração. Só que eu tinha muita ligação com recursos humanos, né, e tal, aí acabei ficando mais nessa área dos recursos humanos. E aí quando foi em 2010, eu decidi fazer a formação em psicanálise. Aí quando eu tive o contato com a psicanálise, eu decidi fazer a transição, né? Aí eu deixei a administração. Aí quando eu tava terminando a psicanálise, aí que é intensa a psicanálise, né? São 3 anos e meio pra eu terminar. E eu sei que, tipo assim, quem é psicólogo pode fazer. Pode. Porém, tem que ter tanto tempo de psicoterapia. Né? Você tem que fazer a formação igual a gente fez. A Pronto, formação como nossa essa também é formação assim. é como se fosse. Pelo que eu entendi, é como se fosse terapia, psicoterapia. Não, a formação ela tem algumas exigências. Só Uma que, delas tipo, é. anos, 4 anos, sei lá. Hoje é diferente, eles cobram carga horária. Aí, se você quiser agilizar, você agiliza, né? Aí você. É assim, na sociedade que eu fiz, você tem que ter tem que cumprir todos os módulos, né? Que é um final de semana por mês. Aí tem que entregar umas atas de grupo de estudo que você participou. Tem que fazer análise pessoal com um analista cadastrado. E tem que fazer. E como foi isso? Essa análise pessoal? Fazer análise. Eu brinco muito com meus pacientes, assim, eu digo, eu protelei, eu não tive coragem de começar a minha análise por muito tempo, porque é doloroso. É doloroso. Eu digo muito assim, a análise tradicional, aquela de Freud, eu não faço, né? Porque
o método que ele fazia, eu acho que não funciona mais muito atualmente. Mas a base da análise de Freud eu uso. E é doloroso também, não tem muito jeito, assim, a galera, né, que quer fazer. Porque assim, eu trabalho hoje com terapia breve e com análise, né? No modelo que a gente aplica. Em terapia breve, por exemplo, a pessoa tem psoríase. Aí em terapia breve a gente vai diminuir a resposta, né? Fazer cicatrizar, tal. E depois a gente vai entender como é que a psoríase se instalou e tudo tal. Só que quando o pessoal vê a melhora, eles nem sempre decidem embarcar na terapia. E eu também não insisto muito, eu acho que cada um tem seu tempo. Aí eu falo, ó, beleza, boa sorte, um dia você retorna. Aí ele faz esse acordo. Né? Mas, por exemplo, você falando da história da questão fisiológica, a psoríase mesmo é impressionante, assim, até eu me assusto. Como numa técnica que a gente faz, a resposta é quase imediata. Assim, a pessoa abre os olhos e já vê a mudança, né? Não é que tipo, já fica sarado imediatamente, mas já vê a mudança no processo mesmo de inflamação das formiguinhas, né? Já fica quase branquinho. É impressionante. Tem algum tipo. Eu não tô duvidando, não. Eu sei. Mas eu queria ver, tipo assim, pra ver o que é que na fisiologia poderia... Acontece, né? Pois é. É porque, assim, hoje em dia já tem alguns artigos falando sobre essa questão da fisiologia. Assim, o que acontece dentro, né, do nosso corpo quando essas sugestões são dadas, né? Porque, por exemplo, a hipnose, ela andou muito no meio da medicina, mas pouco no meio científico. Então, por exemplo, uma das coisas que há mais de 30 anos se tem registro da eficácia da hipnose é com verruga. Que com hipnose a verruga cai imediatamente, assim, na hora, foi burro. Não sabia disso. Verruga é um dos tratamentos mais conhecidos da hipnose clássica. E não é. Aí não tem artigo científico, por quê? Porque quando esse hipnose clássica não se tinha muito hábito de fazer artigo científico e tal, o pessoal ia estudando, né? Ia relatando, escrevendo. Mas tem um livro muito bom que é de acho que ele é médico, Marcos Vinícius, que ele é hipnose clínica. Que aí ele tem um livro todinho dando casos, dizendo o que foi que ele fez de intervenção e os casos, né, resultantes disso. Assim, o resultado das intervenções. E é bem científico. Agora, o desafio é, né, a fisiologia mesmo, né, a resposta. Hoje a gente ainda não... a gente ainda tá fazendo isso. Nos Estados Unidos está bem avançado já isso, mas tem poucas publicações. Por exemplo, em 2015, ou foi em 2016, eu fui fazer um curso com o Mark Jensen, que é um psicólogo norte-americano que trabalha com dor crônica, hipnose e dor crônica. Aí, só que aí o cara, ele tem um centro de pesquisa, a esposa dele é médica, eles fazem isso junto, mas ele só tem 2 livros publicados sobre o tema e tal. Aí tem um amigo meu que estava agora esqueci o nome dos Estados Unidos, lá apresentando a dissertação dele, que eu não sei se ele já conseguiu publicar como artigo, que é justamente mostrando a eficácia da hipnose no manejo da dor crônica, né? Mas isso aí, tipo assim, entende, eu acho que realmente tem. Mas como eu acho que as Tem pergunta como pessoa intolerante? Tem pergunta pra fazer? E outra coisa, você estava falando e eu me lembrei, se você falou do livro, eu me lembrei de uma coisa. A regressão, como que funciona? Vocês fazem ou tem que ser um trabalho, não? Ou é algum profissional da área da medicina, psiquiatra? Não,
qualquer pessoa que estuda hipnose sabe fazer e pode fazer. Mas era aquilo que eu particularmente, eu não trabalho muito com regressão, porque era aquilo que eu estava te falando Esse ali. já precisa é idiota, entendeu? Uma das maiores críticas que tem no processo terapêutico é essa ideia de recuperar memórias, né? Porque nem sempre a mente da pessoa tá preparada, né, para isso. Por Ela exemplo, é louca pra voltar. Tu percebeu, né? Que desde a hora que Não, sabe por quê? chegou- É porque até na igreja trabalha isso. Uma vez na igreja me orientaram a fazer, não fiz. foi? Porque tem E igreja tinha- já e que tinha fazem o uma pessoa- contrário, pronto, dizem para não certo? ir. Pois na igreja que eu frequentava, tem uma pessoa que faz do grupo de cura. Porém, assim, é uma fila gigantesca. E é um processo muito doloroso, difícil e doloroso. Sim. Por exemplo, ó, tem um artigo que muito hipnólogo... Porque assim, também tem isso. Todo mundo fez curso... Muita gente tá fazendo curso de hipnose e vendendo o peixe aí, né? E tem um artigo muito divulgado aí no Facebook que bota assim... A porcentagem de resultado. E ele vai mostrando que a hipnose, a quantidade de pacientes que melhoraram rapidamente é maior. Né? Só que você vai ler esse artigo é de 97, é em inglês, então muita gente não leu. E você vai ver que eu disse lá. Alternativo Som é diferente. É Alternativo Som. Alternativo, somos um de volta, é diferente, somos sempre diferentes, viva a diferença. E um grande burro pra quem é igual. Isso é ridículo. Hoje, segunda-feira, com Adamo Brasil, falando de intolerância alimentar. E nós já falamos bastante de comida e eu estou aqui salivando. E se você em casa está da mesma maneira, só tem uma coisa a se fazer. Toca do Lampião. Você pode ir na Toca do Lampião e encontrar aquele ambiente maravilhoso, agradável, com os preços sensacionais, justos e ainda uma das melhores vistas do Cratinho de Açúcar, lá na rua Nossa Senhora de Fátima, número 333, na ladeira da Integração aqui em Crato, ou enviando um WhatsApp, que você pode pedir, é delivery, no 99370 8040, 99370 8040 e está aberto todo dia. Então você pode ter certeza que viu agora, você vai poder acabar com esta fome que Adamo Brasil nos causou, falando de intolerância alimentar. Adamo Brasil. Estamos ao vivo ainda. Eu passei, fui e voltei, porque Ainda estamos. falando sobre intolerância alimentar. Tem algo que queira nos acrescentar João, sobre o tema? na verdade, né, eu acredito que todo sintoma, né, já que a gente tá trazendo essa ideia como sintoma, é uma manifestação inconsciente, né? Então, fazer esse processo de autoanálise e descobrir o motivo de estarmos resistindo a determinados alimentos, nos ajuda, nem que não seja necessariamente a mudar, tipo assim, antes eu não podia tomar leite, agora eu posso, né? Não necessariamente mudar, Sim. mas principalmente entender alguns mecanismos, né, da nossa mente, porque quer queira ou quer não, né, resistir, limitar o nosso leque de opções alimentares vai, né, limitar a nossa capacidade também de nos alimentar, obviamente, né? Então, restringir a possibilidade de alimentação, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso comer aquilo outro, vai restringir o meu processo de alimentação. E isso pode ser, de repente, uma mensagem inconsciente, né, à vida que nós estamos levando. Né? Então, eu costumo dizer muito assim, que se a gente voltar no tempo, sei lá, não precisa nem ir muito tempo atrás, mas 40, 50 anos atrás, os nossos pais, pelo menos aqui na região do Cariri, levavam vidas completamente diferentes do que a gente leva hoje, né? Completamente diferentes mesmo, assim.
Eles dormiam mais cedo, acordavam mais cedo, né? Tinham contato com coisas que hoje nossos filhos não têm, né? Então eles mexiam com terra, né? Mexiam com coisas da natureza. E acaba que o processo de avanço foi muito rápido, né? Então, eu não sei se a gente estava inconscientemente preparado para tudo isso, né? E aí nós só reagimos. Então, ou a gente reage de uma maneira legal, agradável, de maneira equilibrada, que a gente consegue viver, ou a gente vai sobrevivendo até o dia que a gente bate em alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser uma intolerância, pode ser uma alergia, né? Pode ser uma dor, né? Pode ser um câncer, né? Pode ser alguma coisa que diz assim, poxa, eu preciso olhar para mim mesmo, né? E aí, às vezes, a gente insiste em não olhar pra gente mesmo, né? Não, então é só eu mudar minha alimentação que resolve. Não, então é só fazer isso, é só tomar um remedinho que resolve. Então é só fazer isso que resolve. Né? E não é assim, né? A mensagem inconsciente da nossa mente está presente. Se a gente não for atrás de entender o que aconteceu, a gente vai continuar sofrendo, né, as pressões da nossa mente e sem entender, né, o que o Jung dizia que se a gente não tornar aquilo inconsciente, né, que está nos mandando essa mensagem, se a gente não tornar isso de maneira consciente, a gente vai continuar sendo governados por essa mensagem consciente e chamar isso de destino. Então a gente fica achando, foi destino, né? Foi acidente de percussão, por que comigo? Né? Estou espiando tal coisa, né? Porque sou intolerante a tal alimento. E de repente pode ser, né, uma mensagem da minha mente inconsciente. Né? Lembrando sempre, isso a gente já falou aqui, já falou no plantão médico todo sábado, sintoma é sempre uma indicação de algo. Aquilo está acontecendo porque algo mais profundo, uma raiz, está fazendo aquilo acontecer. E hoje a gente entende que essa raiz, ela é emocional, né? Então, assim, por exemplo, quando você fala sintoma é algo aparente, né? É sinal de alguma coisa, por exemplo, uma febre, né? Pode ser sinal de uma infecção. Isso é relação fisiológica, né? Febre, infecção, acabou. E a gente entende que, assim, além de febre, infecção, existe uma raiz emocional, né? Tanto que hoje tem teóricos, eu não estou dizendo que são todos, mas tem teóricos que falam que é redundante a gente dizer doença psicossomática, porque eles defendem que toda doença é psicossomática. Então seria redundante a gente usar a palavra doença psicossomática. É a mesma coisa de dizer subir para cima. Né? Então, isso são teóricos que afirmam, não estou dizendo, tem uma corrente, um grupo que acredita... Vamos subir para cima também. E eu sou desse grupo, né, que acredita que existe que toda doença, né, por mais que a ciência explique fisiologicamente, né, pode não, né, há uma raiz ali emocional alimentando essa doença, e uma vez que você elimina aquela doença, ela pode aparecer de novo de uma outra forma, né, ou manifesta-se por outro caminho, em outro órgão, né? Mas que essa energia, e a energia que eu digo não é nada místico, não é nada, né? Essa energia mental que está produzindo esse adoecimento. Né? Muito bem. Vamos agora para a quarta música da playlist, que é da Scarlett Johansson. Pois é. Desculpa pensar em inglês, gente. Eu quis trazer, né, uma música dela, porque é muito interessante que a gente conhece ela do cinema, né? Mas a gente não sabe que... É a Viúva Negra. É ela mesma. Não existem duas com o mesmo nome. É a Lucy, né? É a Lucy também. Sim, é a Lucy. Então, acaba que eu quis trazê-la e eu fiquei passeando nas letras dela, né? Procurando o que a gente ia encaixar. Até que em um determinado momento eu ouvi Você Pode Dormir Seguro e Sadio, né? Dentro dessa letra. E essa letra, basicamente, né, fala de confiança, né? Confia em mim. E aí eu quero trazer... Eu trouxe essa música como uma mensagem subliminar, né, para você que está me ouvindo. Confiar no que eu estou dizendo, não. Não foi isso, não. Na verdade, eu trouxe essa mensagem subliminar para mostrar a relação que, uma vez que o nosso corpo mostra um sintoma como esse, né, da intolerância,
e a gente negligencia isso, a gente está deixando de confiar, né, em nós mesmos. Então, esse processo de confiança nos sinais que o nosso corpo e nossa mente dá é algo muito importante para que a gente avance como ser humano, que a gente busque essa saúde, né, integral, né, física, mental, que a gente tanto fala aqui no programa. Então, é um lembrete, né, e é um compromisso da gente ouvir, né, nosso corpo, ouvir a nossa mente, né, ser ter uma relação mais íntima com nós mesmos. Isso pode ser esquisito, mas nós evitamos, inclusive, relações íntimas com nós mesmos. A gente chega em casa sozinhos, a gente liga um som, liga uma TV, porque a gente, né, quer alguma coisa, algum barulho ali. Né? Então a gente não está muito habituado a. Isso foi uma ferida que tocou. A gente não está muito habituado a ficar sozinho, né? Claro que eu entendo se você tiver ido assistir E.T., né, no cinema, aí é óbvio que é legal você ouvir alguma coisa, acender luzes, né? Porque eu fui e sei que. Vamos fazer, é bem legal ouvir alguma coisa. Colocar uma música. É uma música para você saber que há algo preencher naquele espaço. Né? Mas se não for nesse cenário, né, de você ter ido ao cinema assistir, você pode estar evitando, né, um processo de autoconhecimento. Né? Mas pra você que tá sozinho, não tem problema, fica ouvindo alternativo Som pra evitar olhar pros lados e ver espíritos e coisas assim, não tem problema, gente. Vamos ficar ouvindo. E lembrando que Trust in Me, que é essa música da Scarlett Johansson que a gente vai ouvir, eu amo esse sobrenome. Eu vou usar ele agora. Johnny Johansson. É da trilha sonora do filme Mowgli, que foi lançado em 2016. Só este pequeno fato. Falar em filme, daqui a pouco a gente fala em filme. Vamos agora, tem playlist alternativo Som Zoom, um oferecimento do Toga do Lampião e do Hostel Cariri. Playlist alternativo. Morre um pouco a música de massa. Aí o artigo que eu estava te falando é super polêmico porque a hipnose teve maior efeito, mas todos os profissionais que aplicaram a hipnose eram ou psicanalistas ou psicólogos da terapia cognitivo-comportamental. Então o pessoal sacava da mente humana e usava a técnica, né, para agilizar o processo. Aí vem um cara que só estudou hipnose para vender a ideia de que hipnose salva a vida do povo e diz assim, ó, tá vendo? Tem um artigo científico, um dado científico. Só que tem outro problema, que o mesmo artigo diz que, né, quando você força a barra para trazer uma memória, ou quando você cria uma alucinação, por exemplo, você tá vivendo o fim do relacionamento, aí você, com hipnose, muda, assim, faz a pessoa perceber os defeitos do outro e tal. É isso mesmo. Sabe assim, dá um desfecho diferente. Isso. Não, peraí. Volta. Acho que eu não entendi direito. Digamos que eu tô sofrendo por um fim de relacionamento, né? E aí, através da hipnose, a gente dá um desfecho diferente àquilo. Tipo assim, Mas isso é correto? Não é isso que eu tô dizendo. O artigo aponta isso como errado. Mas é o que a maioria das pessoas que só estudam hipnose sabem fazer, sabe? Eles não sabem lidar com material inconsciente, não sabem lidar com de onde os comportamentos vêm. Então acaba que o pessoal acha que colocar a pessoa em transe, dar algumas sugestões, tipo assim, você tá vivendo um relacionamento, aí coloca a pessoa em transe, ridiculariza o outro, pensa assim, ele pensa, imagina ele assim, imagina ele assado e tal, e tira do transe, pronto. Aí, claro, né, a pessoa assim, perde a admiração pelo outro, mas ninguém entende o impacto disso na vida dele, né? Pois é. Hoje, aí não responde. Muito diretamente na vida da outra pessoa. Aí, no artigo, critica esses pontos. Aí eu vejo a galera usando esse artigo como explicando assim, venham para a hipnose, que a hipnose é o caminho, mas fazendo coisas que o próprio artigo critica. Como assim você tem coragem de publicar um dado assim? Aí é estranho. E lá em Fortaleza mesmo tem muita gente
mas muita gente mesmo trabalhando com hipnose. Pois é, eu estava dizendo, né? Então, eu sempre tive curiosidade, estava pensando em procurar um profissional assim. Até pra ver qual é, como é, saber se é legal. Faz na Vegas. Mas só que. Bem rápido. Só que é tipo isso, é como tu diz, a minha psicóloga ela não é a favor de nada paralelo à psicoterapia. Entendeu? Nem Faz outro escondido, tipo besta. de- Faz escondido. Qual o problema de esconder as coisas da psicóloga? Não, porque depois que minha cabeça tá complicada e bagunçada, ela que vai ter que consertar e ajudar. Aí assim. Mas pode ter coisas sobre você que talvez você não esteja preparado para saber. É isso que ele está dizendo. Ficou um clima tenso, tá vendo? É isso que eu disse. Eu estou refletindo sobre o que você disse. Foi o que ele disse já, só que ele não usou você, ele usou você. Não! O mundo. Sim, com certeza. Então você E tem é sempre muito difícil quando você faz terapia. Você chega a um questionamento que você vai pra casa, passa a semana inteira pensando sobre Teve aquilo. isso já, é bem horrível. Puta merda. É bem epifania, já. Você para. Ou então aquele dia que você sai do consultório chorando aos prantos. Às vezes sai daqui e chora aos prantos, mas no consultório. 2 horas aqui. Sai correndo na rua. Motel, Carol. Mas eu já tive, João, vários Chorei, mas- casos desses, assim, do pessoal, tipo assim, ler algum texto meu e Chora. disparar alguma coisa. Tipo, na revista mesmo, aquele texto da revista, teve uma pessoa que me ligou, dizendo assim, ó, eu tenho certeza que você faz alguma coisa comigo. Eu falei, como assim? Eu nem lhe conheço. Eu falei, não, enquanto eu li o texto, porque tem uma hora que eu falo, né? Aham. Aí eu tive uma sensação estranha. Eu falei, não. Você Eu trocou. vi que aquilo ela pega pra ela. Alternativo Sons 1. Você fora do comum. Muito fora do comum mesmo, arroba. Alternativo São Zoom de volta na São Zoom Site Cari 106.5, a mais popular do Brasil. E o relógio vermelho incandescente gigante está dizendo que é hora de dar tchau. Então vamos dar tchau a Adam Brasil, que hoje falou com a gente sobre intolerância alimentar. Não foi, Adam? Exatamente, João. E Sim, aproveitando para lembrar que no próximo Já ia programa, cantar, né, atrapalhou alguém. a gente... Tu combina Tem depois. filme? Na próxima vez tu combina. Não. No próximo programa Vai tem ter filme, filme? exatamente, né? A gente vai conversar aí um pouco sobre uma animação, né, chamada Divertidamente, e como, de maneira brilhante, né, os produtores conseguiram introduzir conceitos de neurociências para as crianças, né? Memória de curto prazo, memória de longo prazo, Para os né? adultos como esse que nos fala. Emoções básicas, né? De como essas emoções básicas, né, desenvolvem as outras emoções e também como a personalidade, né, da criança vai no processo de transformação, inclusive de negação, né? Muito legal quando as ilhas, né, caem e tal. Então, então eu recomendo, né, que quem ainda não assistiu, assista até a Sim. próxima segunda, né, porque vai ser uma discussão aí muito, muito interessante, muito legal. Falhou um pouco a voz por causa da intolerância, na verdade, do leite aqui, então teve essa questão. Adam Brasil, obrigado. Esta foi mais uma segunda-feira. Obrigado a você que está em casa. E vamos ficando com a última música da playlist, que é da Rita Lee. Não é bem da Rita Lee, mas é a Rita Lee cantando, que é Minha Vida. Isso, eu quis a versão mesmo, né? Na verdade, é uma música dos Beatles, né? Escrita pelo Paul McCartney e o John Lennon. Mas eu quis trazer a versão da Rita Lee porque eu acho que ficou uma musiquinha legal dela, né? Assim, é óbvio que, né, os Beatles, eu acho que não tocou tanto quanto a Pitty, né, nesse programa, mas Não. já tocou Mas algumas teve, vezes. cara. Então, preferi trazer a versão da Rita Lee. E a ideia é que a gente tome essa música, né, pra gente fechar o programa com essa ideia
da atenção mesmo, né? Como a gente falava na penúltima música, da atenção que a gente pode dar a nós mesmos, né? Então, que a gente, nesse processo de intolerância alimentar, que a gente consiga se descobrir um pouco mais e, inclusive, tomar caminhos para a nossa própria vida, não somente reclamando ou se perguntando por que comigo, mas tomando decisões importantes, né? Para que a gente possa ter mais saúde, de uma maneira geral. Então, let's go terminar este programa maravilhoso com a Rita Lee. Amanhã a gente volta. Você vem fazer programa comigo também aqui à noite. Ficar fazendo programa à noite. Com João Will no Alternativo São Zoom a partir das 10 da noite. Um beijo, meu povo. E no oferecimento da Toga do Lampião e do Hostel, cadê? A gente tá indo embora. Valeu, falou!